Seja bem-vindo a Uma Câmera na Mão Pé na Estrada. Esse é o segundo vídeo da série de 30 vídeos e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de livros para quem gosta de viajar. O primeiro livro da lista é o On the Road, do Jack Kerouac. Vou colocar a capa aqui do lado. Esse livro ele fala da geração beatnik, que é uma geração antes dos hippies, e ele conta uma história de como essa geração era autodestrutiva. Eles abusavam de drogas e bebidas e eles eram boêmios também, saíam muito. E tem até um filme que fizeram desse livro, que é dirigido pelo Walter Salles, se eu não me engano. É um movimento que eu gosto muito, uma geração que eu me interesso muito. E o Jack Kerouac, ele escreve como ninguém e você fica viciado no livro, você não quer parar de ler. Tem várias passagens e várias citações legais. Vale a pena assistir o filme e principalmente ler o livro, porque foi o livro que me fez começar a querer viajar e ter interesse em tornar a viagem um estilo de vida. O segundo livro da lista é o Candongueiro, que é do João Fellet. Ele é um jornalista. Vale a pena inclusive seguir ele no Twitter, que ele produz reportagens bem legais. E nesse livro ele relata uma viagem dele por alguns países da África e, diferentemente do estereótipo, ele fala mais sobre pessoas e menos sobre o que as pessoas acham que só tem lá, que são animais. Ele fala do relacionamento que ele teve com pessoas lá, curiosidades do que aconteceu. Pra gente aqui do Brasil é um mundo totalmente novo, porque a gente sempre ouve falar muito em Europa, Estados Unidos, mas da África, do continente africano, a gente ouve muito pouco. É um livro que eu gostei muito, vale muito a pena você ler, Candongueiro, Viver e Viajar pela África. O terceiro livro, ele é de um escritor profissional, Donald Miller. Ele trabalha no New York Times, não sei se ainda está, mas trabalhava. É Fé em Deus e Pé na Tábua. Vou colocar aqui também a capa dele. Esse livro foi um dos primeiros que eu comprei. Eu lembro que eu comprei no Walmart há muito tempo atrás. E eu, naquela época, estava muito interessado em combis e motorhome e viajar. E eu comprei e acabei tendo uma surpresa legal, porque ele viaja pelos Estados Unidos, né, com um amigo dele, numa Kombi. Ele ia viajar com mais pessoas e, como sempre, você combina uma viagem com mais pessoas, no final tem só você ou mais um. E esse livro ele tem um pouco de religiosidade. Não é um assunto que eu me interesse tanto em livros de viagem, mas ele aborda de uma forma que é muito legal. E além de tudo, esse livro trata também sobre amizade, porque ele viajou com um amigo, mas na época que começou a viagem eles ainda não eram amigos, eles eram conhecidos, eles não se conheciam muito. Ele foi ficando amigo desse cara na viagem e ele fala também sobre isso. Eu não sei se é um livro fácil de achar atualmente, faz muitos anos que eu comprei, mas se você conseguir achar, vale a pena. O quarto livro da lista é esse guia Fuja por um Ano, da Folha. Esse guia eu comprei faz muito tempo, quando eu estava começando a me interessar por viagens, e ele dá algumas dicas de viagem, mas a parte principal dele que eu mais gosto é que ele tem relatos de pessoas que viajaram e tiraram um ano sabático. Não só um ano, mas às vezes 2 anos ou às vezes alguns meses. E para quem não sabe, um ano sabático quando as pessoas tiram um ano para um autodesenvolvimento, para viajar, aprender algo novo, sair do trabalho. E em alguns países isso é um costume e as empresas têm até uma forma de te afastar do serviço não remunerado ou às vezes remunerado de uma outra forma, e você pode fazer o seu ano sabático. Aqui obviamente não é conhecido, mas existem pessoas que fazem, e nesse guia você consegue achar essas histórias para se inspirar, para tirar algumas ideias. Você não precisa fazer igual eles fazem, então você pode tirar alguma ideia para usar na sua viagem. Não sei se é um livro fácil de achar também atualmente, mas se você conseguir achar, vale a pena comprar e vale a pena ler. Bom, o quinto livro da lista, eu acho que a maioria conhece, que é o Na Natureza Selvagem. Já é bem conhecido em quem gosta de viajar. Ele fala da história de um jovem que não concordava de como o mundo era e quais eram os passos que ele tinha que seguir na vida. E ele foi para o que ele achava que era a redenção dele, a liberdade, que foi para o Alasca. Então ele saiu dos Estados Unidos e foi viajando até o Alasca em 2 anos. Mostra toda essa jornada e conta um pouco da história dele. Esse filme virou um livro que é bem famoso, até pela trilha sonora também, do Ed Vedder. É um livro que vale a pena ler, porque para quem gosta do filme, ele conta a história de um jeito um pouco diferente. Não que mude a história,
mas você encontra detalhes que não foram contados no filme. Além de que, como é contada de uma forma diferente, eu acho o filme mais inspirador por mostrar imagens, mas no livro eu consigo achar a história mais triste, né? E aí conta algumas coisas que foram romantizadas no filme e você consegue saber como foi realmente a vida dele e como foi que tudo aconteceu. O sexto livro não é exatamente uma indicação, ele é mais uma dica de como você não deve ser e como você não deve viajar, porque esse livro sobre a China, Diário de Bordo da China, eu vi na livraria e eu não conhecia muito da China e quis conhecer. O autor ele foi extremamente preconceituoso na viagem dele, era de uma igreja bem conservadora. Durante o livro você fica até um pouco abismado de como ele é preconceituoso e como que ele aprendeu aqui no Brasil, de como era a vida e como deveriam ser. Ele foi pra lá e ele queria impor isso às pessoas. Além de achar estranho como as pessoas viviam, ele julgava muito. Esse livro aqui eu indico para você ver como você não deve se comportar numa viagem e como você não deve se comportar na vida. O próximo livro da lista é sobre a Islândia, um lugar que eu queria muito conhecer, que é a Islândia, seus vulcões e eu. Esse livro foi escrito por uma pessoa mais velha e ela tem uma pegada de viagem um pouco diferente, tá longe de ser um mochilão. Ela fez um intercâmbio quando ela era mais nova e ela fez uma amizade nesse intercâmbio e agora, já com, se eu não me engano, com mais de 50 anos, ela quis rever uma das pessoas que ela conheceu nesse intercâmbio e a pessoa era da Islândia. Então ela foi para a Islândia para rever essa amiga e lá ela conta como foi conhecer as paisagens da Islândia, que parecem outro planeta, e ela conta também como foi ver uma cultura totalmente diferente e como foi rever uma pessoa que ela tinha conhecido há tanto tempo atrás no intercâmbio. É um estilo de viagem diferente do meu, mas é um livro legal, porque além de você conhecer sobre a Islândia, você tem contato com outros tipos de pessoas que viajam de uma forma totalmente diferente. E você sempre consegue retirar algo de bom nessas experiências que você tem na leitura. O próximo livro é do meu autor preferido de viagens, que é o Guilherme Canever, e é De Istambul a Nova Delhi, uma aventura pela Rota da Seda. O Guilherme ele deu uma volta ao mundo, ele conhece muito bem o continente africano, foi por isso que eu conheci ele. Eu li um outro livro dele sobre a África. E nesse ele passa na Rota da Seda, boa parte na Ásia. Os países que ele cita nesse livro que ele visitou, a gente praticamente não conhece. Quirguistão e muitos outros países da Ásia. Então, além de você viajar junto com ele no livro, é como se fosse uma aula de história, porque você conhece muita coisa que a gente praticamente não tem contato. Além de tudo, o livro tem umas ilustrações legais, uns mapas e muitas fotos e dados sobre os países. Aqui sobre o Cazaquistão, então é um livro que vale muito a pena. Eu li 2 livros dele, o do continente africano, de uma viagem dele lá, e esse. Os 2 ele foi com a esposa dele, algumas partes ele estava sozinho, outros com a esposa, e ele escreveu mais um livro dos países que não existem, só que esse eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu queria muito porque o jeito dele escrever e como ele relata as viagens dele é muito legal. Bom, o último livro da lista não poderia acabar de outra forma, que é um livro de viagem mais raiz, que é esse daqui. Vou colocar a capa aqui, é o Projeto 5 Continentes, uma viagem de descobertas pelos confins da Terra. Rafael Caran, que escreveu esse livro, ele fez uma viagem de moto, tem aqui até uma foto da moto, pelos 5 continentes, um tipo de viagem mais raiz, tem algumas fotos no livro, mas são basicamente histórias do que ele viveu e de como foi essa volta ao mundo dele de 5 continentes. E além de tudo, esse livro tem bastante humor e ele fala de tudo que deu errado na viagem, tudo que ele teve que fazer para dar certo. O sonho dele e todo o planejamento que ele fez durante muito tempo. Vale muito a pena. Então, Projeto 5 Continentes. Esse é o último livro da lista e esse é o segundo vídeo de 30 que vão ver de dicas e listas de viagem. Esse é uma câmera na mão pela estrada. Se inscreve no canal se você gostou, porque assim você apoia as nossas viagens e as próximas viagens também auxiliando. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.